Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que começamos mais uma mensagem de amor, de esperança, de conforto, de consolo. Uma mensagem que vai de encontro à necessidade do nosso coração, para que possamos estar conectados, não só com a internet, não com as pessoas distantes, mas conectados principalmente com Deus. Esta conexão, ela não pode ser quebrada, essa conexão, ela não cai, essa conexão, ela é permanente. Basta você crer, buscar e confiar em Deus, que as demais coisas Ele vai trabalhando dia após dia em nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavrinha tão pequena, mas uma palavra tão importante na nossa vida. Coragem, coragem. Há muitas pessoas que estão desistindo de viver. Há muitas pessoas desistindo de sonhos e de projetos por falta de coragem. Medo é uma realidade, nós não podemos fugir do medo. Mas nós não podemos deixar o medo afastar do nosso coração e da nossa vida a coragem. A coragem é saber que o medo está ali, mas você não se deixa dominar por ele, e você luta contra ele e vai em prol do teu objetivo, daquilo que você almeja, daquilo que você está sonhando. Nós podemos ter medo, mas nós não podemos fugir por causa do medo, mas antes levantar os olhos para o autor e consumador da nossa fé, e ele vai nos fortalecer para vencer todos os desafios, mesmo estando o medo ao lado. Eu gosto muito desse verso que eu vou compartilhar com vocês, que fala da coragem. É a história do final do reinado de Davi e o início do reinado do seu filho Salomão. Davi chama Salomão para uma conversa. E assim, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Davi estava vendo que a morte estava se aproximando. E ele compartilha com Salomão da maneira mais normal. Ele diz: eu estou indo pelo caminho de todos os mortais. Eu estou morrendo. Agora é a sua vez. E sendo a vez de Salomão, ele estaria herdando um grande povo, uma grande nação, uma grande família, que é o povo de Israel. E ele deveria governar esse povo. Mas é interessante que Davi, ele começa dizendo para Salomão: coragem. E a primeira vez que eu li esse texto, eu me perguntei: por que ter coragem? Pense bem, está certo, ele iria governar um grande povo, mas ele teria um exército para protegê-lo. Os valentes do seu pai, os valentes de Davi, estariam à sua disposição. Então, por que ter coragem? Irmãos, provavelmente Salomão teve medo. E isso fica bem claro que em determinado momento da história, Salomão teve um sonho e Deus falando com ele. E Deus fala para Salomão: pede o que você quiser e eu vou te dar. E Salomão olha e ele diz: eu não passo de uma criança. E ele olha para os grandes desafios que ele teria. O povo é grande, o povo é difícil.
Eu não sei como cuidar e como guiar esse povo. Me dê sabedoria. Então ele teve medo da responsabilidade que ele teria em conduzir uma nação. Além de coragem, ele deveria ter sabedoria. Mas Davi, sabendo que ele era jovem, mais ou menos 20 anos, e ele diz, eu não passo de uma criança. Salomão diz isso, eu não passo de uma criança. Ele deveria ter mais ou menos 20 anos. É por isso que Davi, ele começa dizendo, coragem, não tenha medo, não olhe para as adversidades com medo, olhe com coragem, com vigor, olhe com a percepção que você não está só. E ele sabe disso, Salomão sabe disso, que ele não estava só, porque na oração que ele faz, ao pedir sabedoria para Deus, ele olha para o passado de Davi, e ele fala assim, eu quero que o Senhor esteja comigo, assim como foi com meu pai. Quando nós temos a certeza que Deus está ao nosso redor, nos conduzindo, por mais que o medo esteja ali, tentando atrapalhar os nossos sonhos, os nossos projetos, Deus está ali e Ele vai impulsionar a você a caminhar com coragem. Com coragem. E a segunda coisa que Davi fala para Salomão, ser homem. Seja homem. Ser homem aqui não está falando da masculinidade. Ele está falando de um homem de palavra, de um homem obediente à palavra de Deus, um homem fiel, um homem de fé, um homem de coragem. Então ele está dizendo, olha, se porte como rei. Não seja fraco, não seja covarde, não seja arrogante, não seja orgulhoso, mas seja homem. Tome as decisões que devam tomar. Faça o que deve fazer. Se errou, peça perdão. Se acertou, procure melhorar cada dia mais e mais, mas seja homem. Não volte atrás para fugir dos medos, com medo. Volte para trás para aprender com os erros, para fazer algo cada vez melhor. Era isso que Davi estava falando para Salomão. Tenha coragem e seja homem. Não seja um fracote. Não seja daqueles que desistem, que retrocedem, mas que caminham pela fé em Deus e por Deus. E Deus vai estar trabalhando em você, por você e através de você. É isso que Davi estava dizendo, seja homem. O que esta história tem a ver conosco? Irmãos, nós vivemos em um século, podemos dizer assim, ou melhor, em algumas décadas, nós vemos milhares de pessoas tirando a própria vida por medo, por decepções, por desilusões, porque faltaram dentro dele coragem. Às vezes a coragem estava ali, mas eles, pela pressão psicológica, eles não conseguiam ver a coragem dentro de si e desistiram. Outros estavam com sonhos e projetos já colocados em prática, mas algo deu errado e por medo desistiu de tudo. Deus desistiu de si mesmo. Nós precisamos hoje de homens e mulheres de coragem,
que lutam pelos seus sonhos, que lutam pelos seus projetos, que lutam pelo casamento, que lutam pela família, que lutem pelos filhos, que lutem pelo trabalho. Nós precisamos de homens e mulheres de valores, que sabem o que é certo, o que é correto, e foge das coisas erradas, das corrupções, das mazelas, de práticas que não correspondem à ética moral, à ética cristã, que não querem se adequar à palavra de Deus, mas se adequam à maldade, que vão cada vez mais e mais para o fundo do poço, porque não querem entender que Deus tem algo melhor. Nós precisamos de pessoas de coragem, que levantem a voz e diz: eu sou de Cristo, eu sirvo a Deus, eu não vou desistir dos meus sonhos, dos meus projetos, por causa de erros, por causa de derrotas. Eu vou fazer cada vez mais melhor. Eu vou lutar contra a desesperança, porque meu Deus é maior e Ele nos chamou para sermos vencedores. Então tenha coragem, realize, corra atrás, lute. Perdeu, se levante e faça de novo. Perdeu, se levante, faça de novo, até dar certo. Ore, jejue, medite na palavra, mas tenha coragem de ser quem realmente você é. Não desista da sua vida, não desista de conseguir ou conquistar aquilo que para você acha que é impossível, mas quando nós cremos e temos coragem e depositamos a nossa fé em Deus, tudo é possível ao que crê. Então, tenha coragem. Nós vimos ontem a história de Esther, que teve coragem, mas para ela colocar esta coragem em prática, ela jejuou, ela orou, ela se prostrou aos pés do Senhor e levantou e foi com coragem para buscar a realização dos seus desígnios. Então, queridos, seja qual for a tua luta, o teu problema, a tua decepção, seja qual for os teus sonhos e projetos, coragem. Seja homem de fibra, seja uma mulher de fibra. Lute, vá. E como disse Deus para Moisés, diga ao povo que marchem. E eu quero dizer para você, marche, lute, não desista. Corra atrás dos seus sonhos, faça acontecer, porque Deus é muito maior do que os problemas, do que nossos erros. E Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Irmãos, nada e ninguém pode parar você, a não ser você mesmo. Então tenha coragem. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Você não foi feito para ser derrotado. Você foi criado por Deus para ser mais que vencedor. Entrega tudo nas mãos dele. Confie e você vai ver que a coragem está aí. Basta você dar o primeiro passo em direção de Deus. Que Deus te abençoe, queridos, hoje e sempre. Vamos orar? Senhor, pecamos, erramos ao desistir de tudo. Pecamos, erramos quando fazemos tudo errado, ó Pai, e desobedecemos a Tua palavra. Pedimos perdão. Lava-nos, purifica-nos de todo pecado. Senhor, coloca coragem dentro do nosso coração. Abre os nossos olhos para enxergar esta coragem,
porque o Senhor nos fez com garra, com dedicação, com forças para lutar. O Senhor jamais desistiu de nós, está sempre ao nosso redor. Nós é que desistimos de buscar a Tua presença. Coloque isso em nosso coração, para termos coragem de ver que somos fracos e precisamos do Senhor para lutar, para vencer, para alcançar os nossos sonhos, para abençoar a nossa família, o nosso casamento, os nossos filhos. Ó Deus amado, coloque esta coragem, que possamos ser homens e mulheres de valor, de fibra, de garra, para vencermos toda e qualquer situação, ó Pai. Afasta do nosso coração todo desgosto, todo rancor, todo ódio. Afasta do nosso coração, ó Pai, todo desejo de desistir, de retroceder, porque o Senhor não nos levantou para desistir, mas para caminhar. Nos ajude a marchar dia após dia, em prol, Senhor Deus, da nossa vitória, porque a vitória já é garantida pela fé em Cristo Jesus, mas nós temos que fazer parte. Nós temos que orar, buscar, converter, confessar os nossos pecados, e assim o Senhor vai trabalhar em nós e através de nós, para que possamos ser mais que vencedores. Nos perdoe, ó Pai, nos perdoe a cada dia, Senhor. Ó Deus querido, coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, e que eles possam sentir o revigorar, Senhor Deus, do Espírito Santo, tirar toda dor e todo sofrimento, mas como Jesus nos ensinou a orar no Pai Nosso, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Em tudo nós Te louvamos e Te adoramos, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.